palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo 2, versículo de número 1. Eclesiastes 2, 1. A ideia é que a gente entenda que os nossos prazeres e sucessos na vida não são suficientes para trazer satisfação em si mesmos. E a gente vai aprender isso com uma pessoa que experimentou isso e o Espírito Santo lhe fez registrar a sua experiência para que nós pudéssemos aprender a partir dela, né? Eclesiastes 2, do 1 ao 11, reverentemente, ouça aí a palavra do Senhor. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reterei a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Deus, podermos ler a Tua palavra e, ó Deus, meditar nesta palavra. Pai, agora eu te peço, Senhor, por Tua graça, bondade e misericórdia, o Senhor usa, Deus, a minha vida para comunicar aos meus irmãos, ó Deus, a Tua palavra, e que assim, Senhor, como esta palavra ministrou o meu coração, possa ministrar o coração dos meus irmãos para louvor, glória e honra do nome do Senhor. Assim pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o livro do Eclesiastes é um livro que alguém já escreveu sobre ele e deu o título do seu comentário de Eclesiastes como o livro mais azedo da Bíblia. Porque Eclesiastes é um livro de um homem que experimentou o abandono de Deus, né? Não que Deus o abandonou, mas ele abandonou a Deus. E ele experimentou essa vida longe de Deus. E já com uma certa idade, ele volta-se para Deus, e então ele escreve Eclesiastes, que é o pregador, né? O nome desse livro. E este homem, Salomão, foi um homem que viveu diferente a vida dele comparado com a maior parte de nós. Ele foi muito sábio na sua juventude e tolo na sua velhice. O natural é o oposto, né? Às vezes a gente na juventude é muito tolo, a gente acha que pode um monte de coisa e tal, e depois a gente vai descobrindo que não era tão bem assim. E ele não. Na sua juventude ele escreveu o livro dos Provérbios. Ele estava no auge da sua vida com Deus, da sua espiritualidade, e já com a idade mais avançada ele escreveu o livro de Eclesiastes, depois de ter, como ele diz aqui no capítulo 2, proposto no seu coração experimentar
todos os prazeres que essa vida poderia lhe dar. E ele entendeu, depois de tudo isso, se teve uma pessoa que pôde experimentar prazeres, foi ele, porque afinal de contas ele era rei. Então ele tinha muitos recursos, tantos recursos que só mulheres ele teve 1000, né? Para quem é casado, manter uma casa já é difícil, você imagina manter 1000, não é verdade? Manter 1000 casas. E olha que hoje nós mantemos as casas com os dois trabalhando, né? Nesse período patriarcal, não, era só atribuição masculina. E é interessante porque esse homem que experimentou todos esses prazeres, no final, ele conclui que é tudo vaidade, que tudo é passageiro. Ele se distraiu com os prazeres e ele esqueceu de Deus. E essa é uma tendência que infelizmente afeta qualquer ser humano, ou pode afetar qualquer ser humano. Nos distrairmos, a gente se distrai com dores, falamos disso aqui em uma das pregações, a gente se distrai com afazeres, também falamos sobre isso, e a gente se distrai com prazeres. Prazeres podem nos distrair de Deus, e por isso a palavra-chave do livro de Eclesiastes é a palavra vaidade. A palavra que Salomão usa, rebelde, ela significa algo vazio, algo fútil, algo insatisfatório, algo que não satisfaz plenamente. Esse é o sentido da vaidade que Salomão cita mais de 30 vezes no Eclesiastes. Mais de 30 vezes ele usa essa expressão no livro do Eclesiastes. E por que ele conclui isso? Porque ele pôde vivenciar isso. Ele pôde experimentar diversos prazeres. E nesses 11 versículos do capítulo 2 que li, ele descreve bastante isso. Ele fala: olha, eu disse no meu coração, ora, vem, eu te provarei com a alegria. Ele dizendo para si mesmo, né? Uma conferência interna. Então, a gente conversa com a gente mesmo, né, irmãos? Tem alguém aqui que nunca se pegou falando sozinho? E às vezes alguém da família escuta e fala: não, nada, né? A gente está falando sozinho, está falando, ou seja, sozinho não, nós estamos falando conosco mesmo, né? E como a gente é 3, dá para fazer uma conferência, é alma, espírito, todo mundo reunido ali, corpo, a gente faz uma conferência interna. E a gente sonda o nosso interior, e às vezes a gente se pega até falando em voz audível sobre a nossa realidade. Salomão está fazendo isso. Ele propôs no seu coração: vem e eu vou te provar com alegria. Então, desfruta de todos os prazeres. Mas ele também viu que isso era vaidade, que isso era fútil, isso era passageiro. É interessante, irmãos, porque a Bíblia não condena em nada os prazeres. A Bíblia não condena você comer bem, se vestir bem, ganhar bem, viver bem. Não tem nenhuma condenação da Bíblia em relação a isso. A condenação está quando eu faço disso a razão da minha vida. Quando eu busco o significado da minha vida nisto. Quando eu entendo que isso vai dar significado à minha vida. E aí a própria psicanálise, a psicologia falam que o ser humano é um ser faltante, ou seja, ele está sempre tendo necessidade de alguma coisa. Ele está sempre em busca de alguma coisa. E quando ele alcança o que ele quer, ele traça outros planos. A pessoa está estudando. Ela fala: meu Deus, eu preciso de um curso superior e tal. E ela vai estudar. Porque ela, como um ser faltante, ela sente que precisa de um curso superior. Outras pessoas vão sentir que precisam de um emprego urgentemente. Outras pessoas vão, sei lá, cada um vai entender a sua falta. Eu preciso de um casamento, eu preciso de um empreendimento. E cada um tem a sua necessidade. Como ser faltante, como ser que necessita de algo. E aí eu estou dando um exemplo da pessoa que vai estudar e ela está lá, com todo o ímpeto, buscando o seu conhecimento. Mas quando ela chega ao final do curso, ela novamente cai na falta. Ela fala: gente, eu preciso fazer um mestrado, eu preciso fazer uma pós, senão o mercado está estreito, o negócio está... Ou seja, está sempre... Ou senão, eu preciso começar meu negócio logo, eu preciso arrumar um trabalho logo. A gente está sempre em busca de algo. Há uma insatisfação constante do ser humano em relação à sua vida. Isso é próprio da natureza humana. Isso é próprio de cada um de nós. E Salomão mostra isso. Eu busquei todos os prazeres e no final eu vi que não era bem o que eu queria. Ele queria mais. Ele estava em busca de mais.
É interessante a gente entendermos que nós podemos sim valorizar os prazeres da nossa vida e desfrutar deles, mas nunca esquecer que o maior prazer que nós temos é Deus. Ele é aquele que pode completar esse ser faltante. Agostinho dizia que o homem tem um buraco do tamanho de Deus. Então, enquanto o homem não encontra Deus, ele vai tentando tapar esse buraco com entulho, né? Ele vai buscando prazeres, ele vai buscando crescimento, recursos, riquezas, esse monte de coisa. Então ele vai se distraindo com esses prazeres, buscando nisso a satisfação para a sua vida, buscando nisso se sentir pleno, mas ele nunca consegue. Há poucos dias eu estava ouvindo eu acho que ele é bilionário já, não vou citar o nome aqui, mas o cara é muito rico. E ele nasceu numa região pobre e tal, cresceu na pobreza e tudo, mas ele começou a trabalhar e ele tinha um tino para a coisa aí de multiplicar dinheiro, né? O cara, ele começou a conhecer investimentos, essas coisas, ele se tornou bilionário. E ele falando sobre essa situação da sua vida, como que foi e tal, da sua disciplina, tudo, ele foi perguntado o seguinte: então, como você se sente hoje? Você está satisfeito? Você está feliz? Você alcançou o seu objetivo? Ele disse: não, eu estou buscando agora ser trilionário. Eu estou buscando outra meta. Ou seja, o cara começou lá embaixo, ele chegou a bilionário, ele tem dinheiro que ele não consegue gastar nessa vida, mas ele quer agora chegar ao trilhão. Por quê? Porque ele é um ser faltante, ele precisa de algo que o complete. Por isso, irmãos, os prazeres nas coisas boas da vida não são suficientes sem Deus. Ele diz isso aqui, Salomão, que experimentou isso, declara isso aqui nos versículos 1 e 3. Até do riso ele diz: está doido. Da alegria ele diz: a que serve essa alegria? Porque passa. Logo depois, no capítulo 3, ele vai falar do tempo. E é exatamente isso. A alegria passa. E ela vira tristeza, ou raiva, ou frustração. Todos os sentimentos passam. O riso passa e vira choro, ou vira seriedade. Então ele entendeu que realmente é tudo muito fútil no âmbito humano. E quando eu não tenho uma razão para uma alegria constante em Deus, eu vou me decepcionando cada vez mais, me afundando cada vez mais. Mas sem Deus não há prazer nas coisas desta vida. Ele não encontra prazer, ele diz no versículo 1, que era tudo vaidade. Sem Deus não há prazer no riso, sem Deus não há prazer nem na bebida, que ele falou: busquei no meu coração, qual me daria um vinho? E ele entendeu que se ele bebesse bastante vinho, na cultura da época o vinho era um símbolo de alegria, e se entendia que consumir vinho produzia alegria na pessoa. Então ele disse que buscou, mas ele viu que na verdade isso não lhe levou a uma plenitude de vida. Ele diz: olha, eu regi até o meu coração com sabedoria, ou seja, eu busquei o prazer no vinho, mas eu não me tornei escravo dele, ou dependente dele. Tá bom, mas ele diz que ele foi até ver o que seria melhor, para que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número de dias da sua vida. Ele foi buscar o melhor, o máximo, e ele chegou a uma conclusão: o melhor não é suficiente. O melhor que eu alcanço não é suficiente, porque eu sempre estou querendo mais, eu sempre estou buscando mais. Por que ele diz isso? Porque ele está falando da condição da vida debaixo do sol, que é outra expressão chave em Eclesiastes, se não me falha a memória, é repetida 27 vezes. Debaixo do sol, debaixo do sol. Então ele não está falando do aspecto espiritual, eterno, ele está falando apenas do aspecto temporal aqui no livro do Eclesiastes, e ele só vai se voltar para o eterno lá no capítulo 12, quando ele fala: lembra-te do teu Criador. Lá ele vai fechar com chave de ouro esse livro, que mostra o seguinte: a vida humana debaixo do sol, ela é incompleta sem Deus. Ela é totalmente incompleta sem o nosso Deus. Mas em Deus as coisas boas da vida trazem contentamento. O autor do Eclesiastes diz que tudo que ele experimentou
ele não teve contentamento, ele diz que isso para ele era uma vaidade, era fútil, era passageiro. Mas aí vem a palavra de Deus nos ensinando no Novo Testamento que tendo o que beber e que comer, estejamos, pois, com isto contentes. Paulo fala, escrevendo aos irmãos de Filipos, lá ele vai dizer para os irmãos: olha, irmãos, eu estou pronto, eu posso tudo naquele que me fortalece. Falando do texto de trás para frente, né? Filipenses 4, do 13, aliás, do 13 para o 11. Ele fala: olha, eu sei ter fartura, eu posso ter muito dinheiro, que isso não vai me tornar ganancioso, nem arrogante em relação a ninguém, e eu posso passar necessidade, que isso não vai me tornar alguém blasfemo. Eu estou acostumado a vivenciar em todas essas coisas. Por quê? Porque eu posso todas estas coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Em Cristo que estava a satisfação de Paulo. Salomão não tinha, nesse tempo, satisfação em Deus, porque ele estava distante de Deus. Então ele não vê razão para se satisfazer, para se alegrar, porque os prazeres do mundo nunca são suficientes. Nunca são suficientes. A gente sempre quer mais. A gente sempre está buscando mais. É da nossa natureza isso. E quando se tem Deus, como Paulo apregou em Filipenses, quando se tem Deus e quando se está cheio de Deus, você pode desfrutar os prazeres da vida como Salomão desfrutou. Você pode crescer financeiramente, como daqui a pouco a gente vai falar disso. Você pode experimentar todas as coisas boas dessa vida e você vai continuar satisfeito e alegre quando elas não estiverem disponíveis. Por quê? Porque a sua alegria está no Deus que te proporcionou cada um dos momentos da sua vida. Essa é a razão que nós podemos encontrar na nossa vida com Deus. Nós tendemos a nos distrair com os prazeres e esquecer daquele que nos deu esses prazeres, daquele que nos deu essas coisas boas, né? Aquelas comidas engordantes que às vezes a esposa, o marido, o filho, tem tanta gente hoje cozinhando, né? Mas é tudo coisa saudável, assim, né? Bastante coisa boa, chocolate, essas coisas tudo. E a gente às vezes fica tão ansioso por aquilo e tal, e depois que acaba vem uma frustração, né? Vem aquela autocondenação, falando: não devia ter comido tanto assim. Não é verdade? Mas em meio a tudo isso, o prazer do momento de desfrutar e o lamentar depois, né? Porque, ai meu Deus, agora eu vou engordar mais, essa coisa toda. Em todo esse tempo, esse intervalo, muitas vezes, não há nos nossos lábios uma palavra de gratidão ao Senhor pelo privilégio de ter aqui na nossa mesa. A gente esquece o facinho de Deus. A gente se distrai muito fácil com os prazeres da vida, com as coisas boas da vida. E a gente esquece. Irmãos, assim, eu não vou dizer que eu sou de uma geração, porque eu entendo que há muitos jovens desta geração que fazem isso. Mas eu faço parte de um grupo de pessoas de diversas gerações que aprendeu a agradecer a Deus pelas coisas que tem. Mas, em contrapartida, nós vivemos dias em que muitos cristãos não agradecem mais a Deus por nada. Não agradecem a Deus pelo prato de refeição que tem na sua frente. Não agradecem a Deus pelo novo dia que lhes está sendo concedido. Eu não estou dizendo que alguém tenha que te ver orando, falando em línguas estranhas ou qualquer coisa. Não, estou dizendo que talvez é só entre você e Deus, amém. Mas é importante, porque quando o meu contentamento está em Deus, as coisas boas da vida não vão trazer amargura. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus me supre do que eu preciso todas as vezes que eu preciso. Então, quando não tem, é porque Deus quer que eu faça dieta. Louvado seja o nome do Senhor, né? E por aí vai. Mas vamos lá, vamos continuar. O prazer das coisas boas da vida não é suficiente sem Deus. Também o prazer dos projetos e realizações não é suficiente sem Deus. Ele fala nos versículos 4 a 8 desses prazeres. Eu fiz para mim obras magníficas. Eu edifiquei casa, eu plantei vinhas, eu fiz hortas, jardins, plantei árvores de toda espécie de fruto, fiz tanques de águas para regar esse bosque e adquiri. Aí ele vai continuar depois a partir do versículo 9. A partir do versículo 9 ele vai continuar falando de outras coisas, mas
Ele vai dizer: adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vaca, ovelha, mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim muita prata, muito ouro, joias de reis, e das províncias provi-me de cantores e cantores, cantoras e cantores, e das delícias dos filhos dos homens, e dos instrumentos de música de toda sorte. Então ele está dizendo: olha, eu desfrutei de muita coisa. Eu fiz projetos, eu construí casas, eu construí palácios, eu tinha um monte de patrimônio, eu tinha gente a meu serviço, eu tinha servos, a palavra aqui é escravo. Eu tinha escravos debaixo da minha autoridade, que me pertenciam, que eram meus. Eu tinha riquezas, ouro, eu tinha pedras preciosas, eu tinha um montão de outras coisas. Mas eu não encontrei prazer nisso. Ou seja, sem Deus, irmãos, não há prazer nos grandes projetos. Às vezes a pessoa faz um grande projeto de uma casa, constrói a casa, e quando termina, começa a reclamar da casa, começa a lamentar da casa. Aí começa a ver o que podia ter feito, ao invés de agradecer pelo que pôde fazer. Entende? E aí a insatisfação bate. Puxa vida, eu coloquei esse negócio aqui, eu podia ter colocado aquele outro. E aí começa a bater esse tipo de coisa, e a gratidão vai embora. Muita gente não encontra prazer nos seus projetos. Quantas pessoas escalam uma montanha e quando chega lá em cima, entram num vazio total, alcançaram o objetivo e agora? Aí a vida perde sentido, alguns se matam depois de conquistar o topo. Pessoas se matam porque perdeu sentido a vida para eles. Perdeu completamente o sentido. Se ele não encontrar outra coisa para ele escalar, outra coisa para ele alcançar, a vida vai se tornando frustrante. E a vida se torna frustrante por duas coisas, basicamente. Uma, por não ter objetivos. Eu não tenho para onde ir. Então, para quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. A pessoa vai levando a vida e vai na filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai que vai. Entende? E ela não direciona a sua vida, então ela vai entrando num projeto de frustração, numa vida de frustração, porque ela não tem projetos de realizações. Mas há o outro extremo, que é aquele que vive escravizado por projetos, que nunca consegue descansar, relaxar, agradecer, desfrutar. Ela falou: fiz um monte de coisa e tal, mas eu não encontrei prazer nisso. Eu adquiri muitas coisas, mas também não tive prazer nisso. Eu ganhei muito dinheiro, eu tive joias, tive cantores que cantavam para mim esse monte de coisa, e isso também não me trouxe satisfação. O que Salomão vem dizendo nesse capítulo 2 é que todas essas coisas para ele foram irrelevantes, completamente irrelevantes. Então a primeira verdade é que as coisas boas da vida não são suficientes sem Deus. A segunda verdade é que o prazer dos projetos e realizações não é suficiente sem Deus. E a terceira verdade é que também o reconhecimento humano e a fama ou as conquistas não são suficientes sem Deus. Ainda no 2, as realizações, quando nós fazemos em Deus ou em Cristo, na nossa realidade, a gente é firme e constante, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58. Então, em Deus, irmãos, todos os projetos e realizações trazem alegria. Por quê? Porque glorificam o Senhor. Porque quem está em Deus vive a partir desta realidade. O que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer financeiramente. Não tem nada de errado em querer ganhar dinheiro, não tem nada de errado em ser dono do dinheiro. O problema é quando o dinheiro se torna o nosso dono. Mas a questão é você ser o dono do dinheiro, você ter poder sobre ele, não ele poder sobre você. Então não tem problema, eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero abrir meu negócio, porque eu quero gerar empregos, eu quero glorificar a Deus através do serviço que eu presto, eu quero que Jesus seja glorificado através do meu trabalho, através da minha empresa, através da minha vida. Quando o propósito é a glória do Senhor, aquilo que eu faço ganha significado, aquilo que eu faço ganha sentido e não perde nunca. Porque a glória do Senhor durará para sempre. Então, não importa o quanto eu glorifique a Deus, sempre haverá mais para fazer.
Sempre haverá. E a firmeza e a constância são extremamente necessárias. Bom, deixa eu terminar. Prazer do reconhecimento humano, da fama e das conquistas não é suficiente sem Deus. Sem Deus não há prazer na fama e reconhecimento. Ele diz no versículo 9, ele fala, olha, eu me engrandeci, eu aumentei mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, ou seja, eu era um homem inteligentíssimo, reconhecido e admirado por todos por causa disso, se tornou famoso. No versículo 10 ele diz, em tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então, ele encontra as coisas que ele desejava, tudo aquilo que ele desejou. Ele não se negou, porque ele tinha condições de ter. Só que ele termina, no versículo 11, dizendo que ele olhou para todas as obras que ele fez, que as suas mãos fizeram, como também para o trabalho que ele trabalhando tinha feito. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Pense, às vezes a gente olha assim, e fala que Salomão tem tanta coisa, mas às vezes a gente esquece de olhar para esse momento da vida dele. Graças ao bom Senhor, ele teve tempo para voltar, mas quantas pessoas não têm? Quantas pessoas começam a fazer de mamão o seu Deus, ou dos prazeres da vida o seu Deus? E aí eu troco, o presbítero Gabriel pregou aqui quinta-feira, assim, eloquentemente, foi algo extraordinário. Ele falou sobre o culto. Se você é de máscara, eu vou de máscara, mas eu vou, eu quero adorar. E se eu posso, eu vou. Se eu não posso, é outra coisa, mas se eu posso, eu vou. Eu não vou tentar Deus, mas eu vou, porque eu quero adorar, eu tenho sede de Deus, eu tenho amor pelo Senhor, eu amo estar na presença do Senhor. Essa preocupação de nós com o Senhor é algo que é natural de quem tem o Senhor como a razão do seu prazer. Então, quando o Senhor é a razão, John Piper fala muito disso, da satisfação em Deus, quando o Senhor é aquele em quem eu encontro satisfação, quando a vida com Deus é aquela vida em quem eu encontro satisfação, então, irmãos, eu posso honrar e glorificar esse Deus, e tudo que Ele me der vai ser apenas para minha alegria, mas nunca para minha frustração. Eu vou agradecer quando tiver, eu vou me deliciar quando tiver, eu vou me alegrar o tempo inteiro quando tiver aquilo. Mas quando faltar, eu não vou lamentar. Quando terminar, eu não vou reclamar. Por quê? Porque a minha alegria não está nos prazeres que eu desfruto, mas está no Deus que pode fazer por mim muito mais além daquilo que eu peço ou imagino. O Deus que pode me conceder e me suprir de todas as coisas. O Deus que pode me dar tudo o que eu preciso. É interessante que em Deus, reconhecimento, fama e conquistas trazem satisfação. Por quê? Porque a pessoa não tem essa fama, esse reconhecimento como algo seu, mas como algo de Deus através de si. Um bom exemplo disso é o Abraão. Gênesis 12, o Senhor fala, engrandecerei o teu nome, eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou abençoar todas as famílias da terra através da tua vida. E Abraão é mais conhecido que Jesus, irmãos. As 3 maiores religiões do mundo têm Abraão como seu grande profeta. O Islã, o judaísmo e o cristianismo, como seu pai na fé. Mas alguns dentro do Islã e do judaísmo não conhecem Jesus Cristo, mas conhecem Abraão. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Mas é interessante que não se lê em momento algum no Gênesis Abraão batendo no peito dizendo, sabe quem eu sou? Eu sou um escolhido de Deus. Ele não se impõe sobre ninguém em relação a isso. Ele é um servo, ele se vê como um servo, e o Senhor sabe que pode engrandecer esse homem, porque não importa quão grande ele seja, ele sempre vai se olhar diante do Senhor como alguém indigno de tudo que tem, e por isso grato por tudo que tem. Ele louva a Deus pelo que ele tem, ele agradece, ele vive a sua vida em gratidão e em confiança ao Senhor por aquilo que ele tem. O Senhor deu a Abraão
no Gênesis 12, o que os homens no Gênesis 11 buscaram com tanto esforço: fama. Eia, ajuntemo-nos, façamos tijolo, construamos uma torre que toque o céu e tornemos famoso o nosso nome. Nenhum deles é lembrado, irmãos. Ninguém sabe quem eram os homens que estavam lá naquela torre. Mas aí o Abraão estava lá cuidando da vida dele e falou: eu vou fazer você grande, só me obedece, só me segue. E Abraão encontrou na obediência a Deus, no serviço a Deus, satisfação, prazer, alegria na pessoa de Deus, porque ele não recebeu a promessa, ele morreu antes da promessa se cumprir, ele não viu a grande nação, mas ele não duvidou da promessa do Pai. Confiar no Senhor, mesmo, como diz o poeta, quando tudo diz que não. Continuar confiando no Senhor, porque a voz dele nos impulsiona a prosseguir. A voz dele nos impulsiona a caminhar. As coisas boas da vida, irmãos, os projetos, as realizações que nós efetuamos, o reconhecimento, a fama, porque se você fizer um bom trabalho, você vai ser reconhecido, não tem pecado nenhum nisso, né? Mas essas coisas nunca são suficientes para quem se entretém com elas, se ocupa delas, porque tem gente buscando dinheiro, tem gente buscando as coisas boas da vida, tem gente buscando a fama, o reconhecimento, quando na verdade nós somos feitos para buscar a Deus e a sua glória para a nossa vida. E quando nós buscamos a Deus, Ele nos supre de todas as coisas. E às vezes a gente se pega buscando as coisas de Deus ao invés de buscar o Deus das coisas, né? Encontrar a Deus é o que pode nos trazer plena satisfação.